Amor de verdade pela estranha cidade. Você já foi levado a tentar gostar de um lugar ou de uma pessoa sem que isso desça? Como é um negócio difícil, a gente não sabe, mas como é que a gente lida com isso? Você é convidado a ver a tremenda experiência do povo judeu na Babilônia num dos momentos mais difíceis, quando Deus os ensinou a amar uma estranha cidade de verdade. Deus abençoe a sua vida, sintonize com a gente aqui. Aliás, não se esqueça, inscreva-se no canal, aperte o sininho e também multiplique a IBNU, esse canal dessa comunidade saudável para uma cidade e um mundo melhor. É hora de ouvir a palavra divina e entender a mensagem das Escrituras para o nosso coração. E hoje vamos refletir sobre um tema baseado em Jeremias, capítulo 29, amor de verdade pela estranha cidade. Nós estamos num momento especial, a IBNU, com a sua base presencial na cidade de São Paulo. Estamos agora, nesse momento aqui, comemorando mais um aniversário da megalópole São Paulo, aí com seus 470 anos. Mas a realidade não se limita à cidade de São Paulo. Nós temos muitas cidades enormes no Brasil e no mundo. E, aliás, nós temos uma realidade cada vez mais definida de um planeta urbano. Só a realidade brasileira hoje tem mais de 80% da população urbana, com uma história recente de grande migração para os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, entre outras grandes cidades com população acima de 2 milhões de habitantes. Mas vamos ver o que nós encontramos no texto de Jeremias e por que ele vai ser tão importante para entender essa reflexão a respeito da cidade. Essa coisa, será que existe amor de verdade pela estranha cidade? Vamos ver. Jeremias capítulo 29 diz o seguinte: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor.
Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Uau, que texto forte e impressionante! E a gente aqui precisa tentar entender o que é que temos nesse texto que nos ajuda a entender essa realidade que aparece aqui, né? Você viu, né, nós estamos falando da época do final do reino de Judá, entre o 7º e o 6º século antes de Cristo, quando os babilônios vão invadir Judá e Jerusalém, e há uma série de deportações, na verdade 3 deportações específicas, do povo que é levado como cativo, como escravos, servos, para estarem ali na grande e poderosa cidade de Babilônia. E aqui Jeremias começa então a dar uma orientação sobre como é que eles deveriam lidar com essa situação. Agora, quando a gente vê isso, essa mudança, né, do povo saindo de Jerusalém, e dá para ver aqui o nome específico das pessoas, a gente vê que eram pessoas de expressão, tanto do ponto de vista religioso, como é o caso, por exemplo, de profetas e sacerdotes, mas não somente, mas também pessoas de posição de administração, de governo, como aqui são mencionados, por exemplo, os 2 dos 4 últimos reis de Judá, que são exatamente Joaquim e Zedequias, como nós acabamos de ver. Mas olhando para esse cenário, a gente vê uma temática que aparece várias vezes na Bíblia, que é a terrível história da cidade. Parece que toda vez que a gente vai, assim, vamos dizer, entrar na cidade, né, a gente tem uma experiência muito complicada, a gente tem um perfil assim bastante negativo. E até porque, quando a gente olha para o cenário da cidade, acho que você vai conseguir se lembrar comigo que a própria ideia da cidade surge em Gênesis 4, na civilização de Caim, num projeto que procurava uma relação de autossuficiência, de distanciamento de Deus. É como se fosse aquele tipo de projeto em que o ser humano estava tentando construir um mundo próprio sem que tivesse que se voltar para Deus da maneira adequada. E quando a gente caminha, um dos elementos assim curiosos que aparece no desenvolvimento de Gênesis é que a gente vai chegar lá no capítulo 11 e ver a Torre de Babel. E é interessante que a arqueologia até descobriu algo que chama atenção. Os famosos zigurates, uma espécie de templo da antiga região da Mesopotâmia, que começou com os sumérios, depois também foi usado pelos acadianos, pelos babilônios, pelos assírios, pelos eblitas, vários povos, eles faziam essas pirâmides escalonadas que funcionavam como templo, e que lá eles achavam que colocando, né, ali oferendas lá em cima para as divindades, eles podiam ter uma proximidade em relação ao céu. E a Torre de Babel, na verdade, ela evoca, ela tem como pano de fundo essa realidade da tentativa de construção de cidade para estabelecer
uma proposta humana de autossuficiência, de autonomia, até muito mais até arrogante, de chegar diretamente lá diante, vamos dizer assim, da morada celestial. Então o que a gente percebe é que existe assim na Bíblia o que a gente pode chamar mais ou menos de uma espécie de polêmica da cidade. Ou seja, toda vez onde a gente vê o cenário da cidade, parece que ele vem carregado de elemento problemático. E é curioso que até hoje, né, você vai ver assim que quanto maior é a cidade, parece que ela tem problemas mais sérios, mais colossais. Não raramente o centro de grandes cidades é palco de uma série de elementos difíceis, e hoje nós temos toda uma discussão sobre essa realidade urbana. É bastante interessante que quando Deus começa o seu grande plano de redenção, ele tira Abraão de uma grande cidade da Mesopotâmia, que é Ur dos Caldeus, e que certamente já estava naquele contexto bastante povoada, e ele vai para um ambiente novo, promissor, que tem a ver com não só a promessa e também com a aliança que Deus vai fazer com ele. E olha que é bem nítido esse elemento que na descrição da história bíblica você vê o nome do Egito, por exemplo, ainda que não tenha a referência específica de uma cidade, há menção a algumas cidades do Egito, mas não tem assim um foco trabalhado bem no próprio texto, mas você tem a referência ao Egito, a Nínive, a Babilônia, Atenas, Roma. Muitas e muitas vezes você vê o povo de Deus ou alguém representando o povo de Deus, alguém do contexto de Israel e de Judá nesse ambiente, numa situação de confronto, de conflito, de dificuldade de expressão muito complicada. Por isso, a Bíblia vai trabalhando de uma maneira muito curiosa que a cidade meio que vira assim o palco da realidade problemática. E nesse projeto de atuação redentiva da parte de Deus, a gente vai ver que aparece a ideia de Deus escolher uma cidade. E por isso Jerusalém aparece aí. Jerusalém é um caminho de expectativa da proposta de que um dia a questão da cidade, que é palco dessa relação de ruptura, distanciamento, de ampliação dos problemas entre os próprios seres humanos, que isso vai caminhar na direção da redenção divina. Por isso, não só você tem a escolha da Jerusalém, na época de Davi, como cidade, né, do grande rei, cidade proclamada, Deus escolhe a cidade para colocar ali o seu nome, como depois você vê um desdobramento da redenção final, com a ideia de que nós temos isso, né, no desfecho do Apocalipse, com a chamada Nova Jerusalém, a figura da cidade. Agora, além disso, é muito interessante que quando nós temos esse palco, né, de esse elemento da cidade tão ameaçadora à nossa volta, você não só tem essa... Parece que ação ou permissão divina para que o seu povo enfrente esse ambiente dessa cidade. Então você vai ver como os israelitas vão parar no Egito, agora vai ver como Judá vai para o cativeiro na Babilônia. A gente vai ver na missão, por exemplo, da própria igreja primitiva, Paulo vai visitar 2 lugares assim extraordinariamente importantes, como Atenas e como Roma, sem falar de Éfeso e de Corinto, por exemplo. Você vê que existe um projeto assim meio de missão urbana. E é muito interessante porque é muito extraordinário perceber que no caos e na ameaça, na proposta assustadora da cidade, você tem 2 destaques interessantes. O livro de Gênesis dá atenção ao Egito e, de repente, você vê o quê? José no Egito. Quer dizer, uma figura de alguém do povo de Israel que conhece o Deus único e que é levado sob circunstâncias problemáticas para estar naquele ambiente ameaçador. De maneira paralela, você tem a mesma coisa na Babilônia com Daniel.
E Daniel vai ter um papel análogo ao de José. Inclusive, os dois são sábios, ocupam posição importante, eles interpretam sonhos, eles estão numa posição inferior ao rei, mas têm uma condição diferenciada de lidar com o que acontece por causa da ação divina. E de uma maneira semelhante, você vê também isso acontecendo de um modo um pouquinho distinto com a figura de Ester no contexto do período persa. E aí então a gente começa a olhar mais para a realidade da Bíblia. E é necessário aqui olhar um pouquinho para o contexto da história. Vamos dar uma olhada aí com clareza para ver o que cenário é esse. Nós temos nos últimos dias do reino de Judá, depois do reinado do rei Josias, e aí nós temos os últimos 4 reis, que é Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Esse capítulo, que na verdade é uma continuação daquilo que começa lá no capítulo 25, que já começa a falar dos 70 anos de cativeiro, do povo de Judá no exílio, você vai ver uma referência a Joaquim, que tem um reinado muito rápido de 3 meses, mas de Zedequias, e é possível que esse capítulo 29 que a gente leu esteja relacionado com esse momento logo da segunda da deportação que acontece aí a partir do ano 597. E aí Jeremias, ele é companheiro de profecia nessa época de Sofonias, principalmente de Abacuque e de Obadias também, muito possivelmente, e também de Naum. Então dá para a gente ver qual que é o cenário. Nessa época um pouquinho aí próximo você tem a queda de Nínive, depois você vai ter muito próximo à época de Daniel e de Ezequiel, e aí a gente entende o cenário e como isso vai ser impactante e difícil de lidar e de digerir. Vê se você consegue acompanhar comigo o tamanho dessa dificuldade, porque o povo sempre entendeu que Deus era aliado deles e que essa aliança divina ela era tipo uma coisa que ia estar dando segurança plena a qualquer custo. Então foi difícil, até Jeremias foi mal entendido, dizendo, olha, ele está falando que os babilônios vão conquistar a cidade, e o pessoal diz, imagina, os assírios não conseguiram, a gente tem aqui a cidade de Deus, o templo onde a presença de Deus se manifesta está aqui, nós temos o lugar santo, nós temos a Arca da Aliança, isso não vai acontecer. E mesmo com tanta advertência, a coisa ficou muito difícil. Então você imagina a decepção, a frustração, a dor. Os babilônios realmente pegam muito pesado, inclusive eles conquistam a região, especialmente a partir do ano 605, mas depois, na época de Zedequias, existe uma tentativa de rebelião, aí eles vêm com tudo mesmo. E quando vem com tudo, a gente pode até ver detalhes no próprio livro de Jeremias, no final, eles acabam destruindo de maneira muito cruel a cidade. Basta ler o livro de Lamentações para a gente ver o tamanho dessa mortandade, desse ataque cruel da Babilônia. E aí você fica pensando comigo como é que está a cabeça desse pessoal agora, saindo, vamos dizer assim, da pequena Jerusalém para ir para grandiosa, extraordinária, poderosa, incomparável Babilônia na condição de escravidão, de dificuldade que a gente não pode mensurar o que acontece na cabeça deles. Quando a gente olha para esse cenário, a gente pensa que isso, de certa forma, é semelhante ao que a gente enfrenta, Porque nós temos certas expectativas, a gente imagina uma série de coisas e quando isso começa a não acontecer, especialmente em função de como nós entendemos que Deus deve agir, que foi para eles uma grande surpresa tudo o que aconteceu, eles não estavam levando a sério seus próprios erros e ruptura de aliança com Deus, o choque foi grande demais, foi extremamente sério. Agora, quando a gente começa a ler o texto e prossegue na leitura, a gente vê que o próprio texto, especialmente do verso
9 em diante, ele aparece com uma ideia bastante promissora. Olha, vocês vão para lá, eu vou trazer de volta vocês então, quando passarem por esse momento difícil, vocês vão me buscar, né, e vão me procurar de todo o coração, e eu vou me permitir ser achado por vocês, e eu trarei, né, o meu povo de tudo quanto é lugar para onde eu os levei, para onde eu os deportei. Então, quando a gente olha esse cenário e fala, puxa, que bom, né? Vai terminar legal. É igual ler a Bíblia, né? A gente chega ao Apocalipse e termina bem, né? Não, a gente sabe, Cristo volta e o seu reino será vitorioso. Mas a pergunta é, o que é que a gente faz enquanto a gente está na Babilônia? Esse é um grande desafio que uma boa parte daqueles que se se apresentam como discípulos de Jesus, tem dificuldade de trabalhar porque essa postura de que você está morando na cidade, mas você não é bem da cidade, né, é uma coisa muito análoga a esse ambiente que a gente tem hoje, não só em São Paulo, mas várias cidades grandes do mundo, onde você tem essa movimentação, gente de toda parte, parece que todo mundo está lá e ao mesmo tempo não está, né? Esse sentimento de estar desenraizado. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, você vai ver isso em vários textos, mas pode lembrar, por exemplo, de 1 Pedro, ou mesmo de Tiago, né? Que vão chamar a gente ali, os textos, de peregrinos, né? De pessoas que estão em trânsito, né? O hino antigo dizia, sou forasteiro aqui em terra estranha, estou do reino lá do céu, embaixador eu sou. Aí você entende, né, o que significa isso, mas não sei se você já foi em alguma festa, pode ser um casamento, um aniversário, uma formatura, e você fica lá e perguntando quando é que vai começar esse negócio, né? Naquele meio do caminho a gente não sabe se conversa com um, se conversa com outro, às vezes já conversou e cansou e não tem mais assunto e vai para lá e senta e levanta. Então esse tipo de expectativa demorada e aparentemente sem destino está na cabeça de muita gente. Talvez seja por isso que muitas pessoas têm uma atitude assim, de simplesmente dizer, olha, eu recebi Cristo na minha vida, eu sei que tem a vida eterna e agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar no meu mundinho pequeno sabendo que a realidade à minha volta é má e eu vou esperar o tempo passar, como quem está naquela sala de espera, daquela expectativa do começo da festa e eu não vou fazer nada. Algumas pessoas até entram num processo de deixa eu me alienar aqui, né? Até boa parte do público religioso não encontra muito eco na sociedade porque parece para muita gente que esse pessoal realmente não está nem aí, não se importa com as coisas que acontecem, digamos assim, na Babilônia à nossa volta, e existe um momento complicado e difícil de lidar com essa situação. Quando a gente lê Jeremias 29 aqui, a gente fica surpreso, porque o texto, de fato, ele é altamente instrutivo. O que a gente percebe? Primeiro, é necessário entender o cenário, e isso a gente já conseguiu caminhar bem aqui, né? O povo em aliança com Deus, na sua cidade, com o templo, de repente o invasor perverso, idólatra, que vai causar um drama, inclusive teológico, muito bem descrito, por exemplo, no livro de Abacuque, contemporâneo de Jeremias, muito difícil. Então a gente começa entender esse cenário para saber o que está acontecendo e por que esse momento representa uma hora tão difícil de compreensão da realidade. Mas não só entender o cenário, porque o que a gente tem aqui ao compreender isso é entender o desafio da cidade hoje, em que medida esse texto nos ajuda a lidar com o drama desse meio tempo que a gente está entre conhecer a redenção e experimentar a sua plenitude. Esse momento de desafio para nós.
É muito interessante e extremamente significativo observar que nós temos aqui a possibilidade de entender o plano divino. Eu não sei se você prestou bem atenção no começo do texto. Quando você começa a ler Jeremias 29, lá no início, aparece claramente que foi Nabucodonosor que deportou o povo de Jerusalém e de Judá para a Babilônia. Mas quando a gente prossegue e continua lendo o texto, nós lemos aí, mais adiante, a referência clara de que foi Deus que fez isso. Então você leva até um susto. Espera aí, o texto em cima fala que foi Nabucodonosor. O texto na sequência diz que foi o próprio Senhor que fez isso. Afinal de contas, quem foi de fato que fez e qual é o significado importante dessas afirmações no texto bíblico? E de fato, quando nós olhamos para o verso de número 4, o texto deixa claro que Deus é o responsável, vamos assim dizer, definitivo por essa deportação. Isso abre um caminho de entendimento para nós muito significativo. Por quê? Porque diante de circunstâncias que a gente não entende, ou de circunstâncias frustrantes ou muito doloridas, a gente de fato perde o chão. E ao perder o chão, a gente pensa, não, olha, esse mundo mau aí, esse mundo de Babilônias e Nabucodonosores que existe hoje, e eu vejo muito esse discurso negativo hoje, as pessoas falando da política, falando das tendências mundiais, falando dos diversos tipos de governo que existem no mundo. Então existe até um apetite por circunstâncias negativas, no meu entender até um tanto quanto estranho. E quando o texto bíblico fala que Nabucodonosor fez isso, e é curioso, essa é a razão principal da resistência das pessoas ao ouvirem Jeremias. Não faz sentido Jeremias, a sua teologia não tem coerência. Como assim Deus vai usar a Babilônia? Como assim Deus está por trás do que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor é do mal, não pode. E aí vai ficar claro que a gente precisa, nos cenários desafiantes da cidade, do país, do governo, do mundo, dos movimentos à nossa volta, que a mão de Deus continua presente. Era uma coisa completamente inadmissível na cabeça deles achar que essa movimentação tão problemática pudesse ser uma movimentação de Deus. O texto faz questão de dizer pertinho do outro. Nabucodonosor deportou e Deus diz, eu deportei. Quando a gente percebe isso, a gente não só entende o cenário, sabe o que está acontecendo, enxerga o plano divino, mas a gente deve entender e procurar discernir a ação de Deus nisso. Não é simplesmente o fato de que Deus determinou essa deportação para, vamos dizer, a nossa compreensão racional, é que Deus está agindo na história. Deus tem uma razão de ser. Não é curioso? Olha que coisa impressionante. Parece que a gente hoje tem uma atitude assim, realmente podemos chamar assim de babilonofobia, tem medo, Toda pessoa muito ligada ao universo da fé, assim, quando vê qualquer coisa que parece ser diferente, tem um receio muito grande. E é curioso, tantas vezes, quando o povo de Deus, tanto Israel como Judá, estavam fechados em si mesmo, eles acabaram, vamos dizer assim, tendo uma espécie de inveja das nações, acabaram tentando imitar as nações e acabaram até mesmo mais facilmente indo atrás de idolatria. Quando você vê, por exemplo, os israelitas no Egito, você descobre que nada muito estranho está acontecendo além da escravidão. Quando eles saem do Egito a caminho da terra prometida, eles fazem o bezerro de ouro. É interessante que as figuras de, vamos dizer, de grande fidelidade a Deus, como José e Daniel, acontecem nesse ambiente desafiador. Então,
por incrível que pareça, aquilo que dá a impressão que é uma grande vitória da Babilônia, da cidade má, em torno do povo de Deus, vai servir como um processo de amadurecimento, de purificação, de arrependimento, para que esse povo seja trazido de volta. E é muito interessante na história da tradição judaica, foi só depois do exílio é que, de fato, essa postura monoteísta, esse compromisso com a referência da Escritura vai amadurecer como nunca antes. Então é muito interessante ver aí esse agir de Deus por trás de um cenário desfavorável. Mas, olhando para o texto, a gente começa a perguntar sobre o desafio da cidade hoje. Qual é o desafio da cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Nova York, Tóquio, Xangai, Seul, Berlim, Paris, né, Cidade do Cabo, Cairo, Sydney, Melbourne? Como é que a gente lida? Qual é, né, a realidade? É muito curioso o que vai acontecer. Quando Jeremias está lá, e Jeremias está profetizando, você viu o texto, chama atenção dizendo, olha pessoal, não ouçam os falsos profetas. E havia um deles, por exemplo, chamado Semaías, que aparece discutido nos capítulos próximos aí. E o que os falsos profetas que Deus diz, eu não os enviei, eles estavam, vamos assim dizendo, para eles que Deus ia pegar leve, que a coisa não ia ser desse jeito. Agora você entenda por que isso era tão, vamos dizer, razoável, porque, de novo, não cabia na cabeça deles. Olha, Deus permitiu que a gente passasse por um aperto por causa dos nossos pecados, mas olha só a situação dessa Babilônia, desse lugar idólatra, desse povo aqui. Então é lógico que uma profecia dizendo, olha, Deus vai mandar vocês de volta logo, Deus vai fazer passar esse momento rapidamente, parecia fazer mais sentido com o que a gente pode chamar da teologia que parecia explicar Deus da melhor maneira possível. Então ele sai dizendo e Deus diz, não, não é não, vocês não façam isso. E aí vai ver uma proposta da parte de Deus muito impressionante, que a gente vê, e ela chama atenção, vale a pena até destacar aqui para nós, né? O que ele vai dizer é o seguinte, ele fala, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, que nós encontramos no verso 5. Aí você diz, mas o que significa isso? Deus pede para o seu povo, que está nessa situação, inclusive de disciplina, para que eles caminhem na direção de um enraizamento na cidade. Eles devem entrar ali. Não é interessante que a gente, quando pensa na nossa relação com o mundo sem Deus, a Babilônia à nossa volta, a gente não tem uma atitude de tipo, ou eu não quero pensar no assunto, eu quero ficar no meu mundo interior esperando a vinda de Jesus, ou então eu tenho uma atitude negativa, ruim, eu quero, né, combater, como eu vejo as pessoas reclamando da vida, reclamando da cidade, reclamando de São Paulo, do Brasil, do mundo, da Europa, da África, da Ásia, de tudo que aparece, das Américas, da Oceania, né? Não é impressionante? E a proposta de Deus, façam um favor de se estabelecerem aí. Vocês vão criar raiz, eu quero ver o pessoal comprando casa, eu quero ver o pessoal plantar jardim, eu quero ver o pessoal fazer de tudo aí, inclusive vocês vão comer dos seus frutos. Então, o chamado de Deus para o povo é, vocês vão fazer parte da Babilônia, vocês vão interagir plenamente com essa sociedade. Isso é importante porque a proposta de Deus em relação àquilo que parece, né, nos atacar como oposição à fé, não é uma proposta de avestruz, de fugir da realidade. Não, é de estar envolvido diretamente. Então,
fazia muito mais sentido na cabeça deles a palavra dos falsos profetas: ó, eu vou aliviar a barra de vocês rapidinho, vocês já vão voltar para a nossa bela Jerusalém. Não, vocês vão estar lá. Agora, o enraizamento na cidade, esse elemento de entrar, de passar a fazer parte, né? E de fato os judeus ficaram lá, eles aprenderam aramaico, eles tiveram uma série de coisas que marcam a sua história até hoje. Nós temos uma postura ao mesmo tempo de resistência. Inclusive as evidências, por exemplo, quando você vê Ezequiel falando do pessoal na Babilônia, eles estão junto ao rio Quebar, quer dizer, eles estão um pouquinho afastados de outras comunidades, eles não estão assim misturados com os babilônios. Inclusive aqui você vai ver, né, e vai ficar claro, é o que diz o verso 6: casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. O que quer dizer isso? É lógico que ele está dizendo para eles escolherem, né, as mulheres para casar com os filhos e fazerem casamento dentro da comunidade. O que significa isso? E que apesar de estar na Babilônia, eles não são da Babilônia. Então existe uma postura que a gente pode chamar de resistência. É interessante, né? Jesus vai fazer uma coisa semelhante, dizendo: olha, eu não peço que os tire do mundo, né? Assim, porque eles não são do mundo como eu não sou. Então, essa postura da gente viver numa sociedade, usando de tudo como se não precisasse de nada, essa sabedoria de ser ao mesmo tempo um peregrino e ao mesmo tempo muito envolvido na vida real das pessoas para fazer diferença com os valores que tem a ver com o reino de Deus e com a palavra verdadeira, é o elemento fundamental. Então eles foram chamados para estarem lá por deportação divina, por um momento que fazia sentido no tratamento do povo da parte de Deus, mas eles deveriam manter essa realidade firme na sua identidade em sintonia com o Senhor. E olha, quando a gente lê o começo do capítulo ali, você viu quem é que está sendo levado. E a pergunta é: por que que eles deixavam, os babilônios, os grandes conquistadores do mundo antigo, deixavam o povo comum lá na terra abandonada e levavam exatamente quem sabia escrever, quem era um escriba, quem era um profeta, quem era, né, uma pessoa de expressão, a própria corte, todo mundo, porque a ideia era fazer o que eles tentaram fazer, por exemplo, com Daniel e com seus amigos. Dar aula para eles aprenderem a língua, a literatura, para transformá-los em babilônios. Porque se eles tivessem a possibilidade de mudar a cabeça deles, pronto, esse povo estava realmente conquistado. Mas a proposta é, e aí nós temos que observar qual é a nossa relação com a cidade, não é de distanciamento geográfico, não é de afastamento das pessoas, não é de se desligar desse mundo que o próprio Novo Testamento diz que se fosse assim a gente teria que sair do planeta, não é o caso. Mas é a gente ter a firmeza naquilo que pertence à fé e que tem a ver com a identidade em Deus, a semelhança do que aconteceu com o povo de Israel, para que não sejamos transformados em babilônios. Presta atenção, às vezes é perigoso dentro da própria igreja, da comunidade, a pessoa ser transformada em babilônio. E às vezes você está lá no campo, na missão, e exatamente mais firme na fé, como o próprio Daniel e os seus amigos. Agora, algo que chama atenção, e aí realmente derruba a gente de maneira completa. Quando a gente fala: poxa Deus, eu vou ter que permanecer aqui, eu vou me enraizar, eu devo viver a minha vida de maneira normal até chegar ao desfecho do projeto que o Senhor tem, ok. Olha Deus, eu vou manter as relações familiares aqui, eu vou continuar sendo um seguidor da tua lei, da tua palavra, amém. Mas quando aqui nós temos uma ordem divina que vai chamar a nossa atenção, é algo impressionante demais.
Porque o texto vai dizer o seguinte, o que aparece no verso 7. Sabe o que aparece aqui? Aparece uma ideia de não só de enraizamento, né, não só essa ideia tão importante de resistência, mas uma ideia de amor. É possível e é devidamente aceitável amar Babilônia? Como assim? Que história é essa diferente? Será que a gente, de fato, vai ter amor de verdade pela estranha cidade? Olha que coisa interessante. De repente, brilha no texto de Jeremias o que a gente pode chamar de a teologia do Shalom. Que história é essa? Você lê o verso 7 e diz o seguinte, veja, as versões traduzem de maneira diferente e eu vou mencionar aqui do jeito que o hebraico mostra isso para tentar entender a grandiosidade desse versículo. Diz o seguinte, busquem o Shalom da cidade para a qual eu os deportei. De novo, Deus diz isso agora no verso 7. E orem ao Senhor em favor dela, porque o Shalom de vocês depende do Shalom dela. Quando a gente ouve a palavra Shalom, sim, Shalom, Shalom, tudo bem, né? Shalom é paz, né? A gente nem consegue traduzir Shalom direito. Shalom significa, vamos dizer, uma plenitude de bênção. Em alguns contextos, Shalom quer dizer prosperidade, Shalom quer dizer segurança, Shalom quer dizer paz, Shalom quer dizer fartura, Shalom quer dizer bem-estar. Agora, a coisa que quase me derruba da cadeira aqui. Porque você imaginou, você estava vivendo lá em Jerusalém, na sua casa tranquilo, com a sua família, com a sua comunidade, de repente chega o exército, mata um monte de gente e tal, e você vai prisioneiro e vai levado para essa cidade de gente perversa, essa, vamos dizer, grande cidade perversa e conhecida pelos seus crimes, atrocidade, crueldade, e aí você está lá, e aí Deus vira para você e fala, olha, vocês devem buscar o bem-estar da Babilônia. Você precisa buscar o bem de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York, de Berlim, de Paris, de Roma, de Lisboa, de Moscou, de Beijing, de Jerusalém, do Cairo, de toda parte. A coisa chama atenção porque quando a gente olha para a mentalidade desse povo de Judá, eles sabiam o que significava buscar o Shalom, mas sabe de onde? De Jerusalém. E esse Shalom não aconteceu em Jerusalém. O que houve? Os babilônios chegaram e detonaram tudo. No entanto, o Salmo 122:6 vai dizer lá, Shalom, 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 Jerusalém. Busquem ou orem pela paz de Jerusalém, peçam pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. E o verso 7 prossegue falando disso. Então você imagina, para quem a vida toda se acostumou, né, a pensar, e agora está lá. É como a gente fala, não, vamos buscar algo bom para o bem da minha comunidade aqui. Vamos buscar alguma coisa de bom para a minha denominação. Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa família. Mas vamos pedir a bênção de Deus para essa cidade imunda, corrupta, de gente perversa? Não, vamos pedir juízo. Olha só, a gente acha, né, que esse negócio de amar os inimigos só aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Que Bíblia espetacular é essa? Na Babilônia, todos são chamados a buscar o bem-estar, a paz, a segurança, tudo que fosse possível para a cidade. Inclusive Deus diz, porque eu coloquei você aí. Você está na cidade onde Deus abriu o caminho para você estar, não só para viver a vida do jeito que você prefere, mas para cumprir a missão pessoal e dentro da comunidade da fé que Deus tem diante de você. E ele prossegue, ele vai falar 3 vezes da palavra Shalom. Orem ao Senhor em favor dela, porque o Shalom, o bem-estar de vocês, depende do bem-estar da própria Babilônia também. Que lição extraordinária.
Nós não podemos ser seguidores de Jesus apenas do ponto de vista de uma intenção individual e puramente mística. Nós não podemos ser pessoas que se afastam, se distanciam da realidade da cidade sem sentir as suas dores, porque o mundo é mau e porque tem muita coisa que parece não ter solução. Nós somos chamados, né, a fazer algo extraordinário, a fazer de tudo para beneficiar essa cidade. E você sabe, a gente não vai orar, a gente não vai pedir o shalom se a gente não amar a cidade assustadora, terrível, manchada, pecadora e terrível, a Babilônia à nossa volta. A minha oração, o meu desejo, e isso envolvendo principalmente aqueles que estão na grande realidade paulistana, com uma cidade gigantesca que na grande área tem mais de 20 milhões de habitantes. Mas você que está na sua cidade, você que está aí no lugar que você parece não ver muito sentido, que Deus nos abençoe a fazer parte, a enraizar, a não entrar no esquema daquilo que se opõe à vontade divina e principalmente a pedir o shalom. E não somente isso, amar fazendo diferença com os projetos do reino que mudam a realidade à nossa volta, porque o benefício que a gente faz para a cidade certamente abençoa a vida de todos. Deus abençoe a grande cidade de São Paulo, Deus abençoe a sua cidade que nos acompanha, Deus nos ajude a fazer diferença, ainda que seja em tempos muito difíceis. Amém.